Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pensasse no seguinte versículo que Jesus falou, a seguinte palavra que Jesus deixou para nós. Olha só como essa palavra tem um poder extraordinário. Jesus disse assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra poderosa! É Jesus que está falando isso. Não foi um anjo, arcanjo, não foi uma pessoa comum, mas foi o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, quando a pessoa é resistente à palavra de Deus, quando a pessoa é resistente ao convite para vir até o Senhor Jesus, para fazer um compromisso com Ele, para ter uma vida diferente, diferenciada, uma vida nova. Quando a pessoa resiste todos os convites que lhe fazem com respeito à fé no Senhor Jesus Cristo, não a religião. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de fé, que é diferente. A fé é isso, por exemplo, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Quem chega ao ponto de ir ao altar, de ir até o Senhor Jesus, é porque o próprio Pai o trouxe até Jesus. E aqueles que o Pai leva ao Senhor Jesus são aceitos do jeito que estão, do jeito que são, da forma como estão, mesmo não merecendo nada, mesmo sendo pessoas más, perversas, nocivas à sociedade. Quer dizer, é interessante que o Senhor Jesus está pronto para receber todos os que creem. Mas quem crê em Jesus? Aqueles que o Pai trazem até Ele. Então, eu lembro que uma vez eu cheguei a Jesus, mas eu estava quebrado, quebrantado, caído, prostrado. Eu não merecia nada, eu não merecia ser recebido por Ele. Mas foi o Pai que me enviou até o Filho. E o Filho me recebeu. E até hoje nós estamos com Ele. E é esse o convite, é essa palavra poderosa que nós queremos passar para você que está aí sofrendo, gemendo. Você já fez de tudo, já foi em tantos lugares. Você está cansado de religiões. Você está cansado de sofrer. Você está cansado de ser você mesmo.
Você está cansado de viver nessa depressão, até pensamentos suicidas, porque você não consegue ver uma porta, uma brecha, uma luz. Você não consegue ver nada. Mas a luz da palavra de Deus vem ao seu encontro. Jesus disse: aquele que o Pai me dá, virá a mim, e eu jamais o lançarei fora. Quer dizer, nesse instante, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está falando com você, está tocando em você, está sensibilizando você, está fazendo você recordar do que tem sido a sua vida até agora. Sofrimento, dor, decepção. Não tem dinheiro nesse mundo que possa resolver esse problema, não é verdade? É ou não é? Diga a verdade. Você está aí desesperado, e se tivesse todo o dinheiro do mundo não resolveria esse problema. É ou não é? Não é verdade? Pois bem, Jesus continua de braços estendidos para você que crê. E você crê porque o Pai está lhe enviando até o seu filho. Foi o caso dessa criatura que foi iludida, enganada durante muito tempo com as notícias falsas, com fake news. A mídia trabalhou forte para que ela ficasse vacinada contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E ela por um tempo ficou vacinada. Mas quando o Pai nos leva ao Filho, não tem jeito. Ele nos aceita, nos recebe e a vida muda. Vamos assistir esse fake news muito interessante. Preste atenção. O meu nome é Rosângela Rangel, eu trabalho na área de beleza, né? Ouvi falar muito mal da Igreja Universal e foi num momento muito difícil da minha vida, na verdade um momento em que eu já não queria nem mais viver, eu queria tirar minha própria vida, estava com meu casamento destruído, e aí o que eu ouvia falar era assim, ó, não vai na Igreja Universal, porque lá eles tiram o seu dinheiro, eles dão um papel para você, né, que você tem que assinar o seu nome, e ali você vai falar quanto você ganha. Então eles ficam procurando saber de tudo, e dinheiro que eles pedem também. Eu via isso muitas vezes. Então, por eu ouvir tudo aquilo, então eu comecei a ficar bloqueada em relação à Igreja Universal. E eu passava para as pessoas com uma convicção que era, eu achava ali que era verdade, nunca tinha entrado na Igreja Universal porque eu não queria. E aí, quando eu cheguei num momento da minha vida que meu esposo tinha saído de casa, tinha me largado com 2 filhas, e eu estava com depressão, e a minha mãe falava assim, minha filha, vamos procurar uma igreja para a gente ir. Eu falava, minha mãe, a gente vai, nós vamos procurar na rua, mas a Igreja Universal não entro nela. No horário que a gente procurou, não tinha outras igrejas abertas, só tinha a Igreja Universal. Então, quando eu me vi na porta da Igreja Universal, eu e a minha mãe, que eu olhei lá dentro, eu olhei assim, eu me lembrei de tudo que eu tinha ouvido. Aí, de repente, veio uma pessoa atender, né? Porque tem os obreiros lá na igreja, veio uma pessoa de encontro com a gente e convidou para a gente entrar. E eu entrei lá dentro da igreja de uma maneira que eu ficava observando todas as coisas. Ficava observando se eles iam pedir dinheiro, se já ia passar envelope, o que ia acontecer. Eu fiquei ali toda de uma forma que parecia que eu estava num lugar que não era uma igreja. E sim, para mim, é como se fosse um comércio. E aí eu fui só por causa da minha mãe. Eu não fui nem por causa de mim. Eu estava no fundo do poço, eu já não tinha mais saída para nada. Mas eu fui fazer companhia para ela. Aí fui. Aí naquele dia, a partir daquele dia eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Porque eu tinha depressão, eu tomava remédio controlado para dormir, eu tinha pânico, pesadelos horríveis. O meu esposo tinha me deixado sair de casa, eu tinha deixado 2 crianças. E a partir dali eu comecei a sentir diferença dentro de mim. Aí começou, não foi porque eu via eles falar da oferta, do dízimo, como todo lugar fala, como fala todo sempre, mas o que me fez me achegar até a Universal foi a mudança que foi acontecendo dentro de mim, foi aquela transformação. E
Eu ainda choro hoje, sempre que eu falo porque foi muito forte, porque ninguém poderia me dar aquilo. Eu era uma pessoa atormentada, eu desejava a morte o dia todo, eu tinha medo da morte, mas eu desejava morrer. Então, quando eu senti aquele bem-estar que na minha casa eu senti que eu não sentia, eu passei a dormir, eu passei a sentir algo diferente dentro de mim. E aí a gente começou a pegar, vamos amanhã, eu ia, aí vamos na terça-feira, eu ia. E quando pensou que então nós estávamos indo todos os dias, a gente estava indo para a Igreja Universal. E aí eu fui liberta da depressão, eu não sentia mais desejo de suicídio, eu não estava dependendo do remédio, mesmo sem ir mais no médico, eu não estava mais dependendo daquele remédio. Eu agora estou aqui dentro dessa Igreja Universal que tem um Deus vivo e que me mostrou que não era o dinheiro que eu precisava, mas eu precisava ter vida que eu não tinha. Eu precisava ter Deus dentro de mim que eu não tinha. Eu não sabia o que era Deus. E foi lá dentro que eu descobri. Então, eu descobri assim que a Igreja Universal, o que ela prega é salvação, é vida. Ela quer dar vida através de Jesus, através do Espírito Santo. Aí Deus transformou meu casamento, trouxe meu esposo de volta. Aí nós casamos de novo, que eu casei de noiva, mesmo com a idade já totalmente, né? Aí eu casei de novo com meu esposo, fizemos festa, fizemos tudo. Hoje nós temos um novo casamento. Eu tive outro filho, que é o Samuel. Minhas duas filhas casaram também. Mudou a minha vida financeira, né, que eu montei. Hoje eu trabalho com a parte de casamento de noivas. Depois que você descobre o que você perdeu, o tempo que você perdeu, porque você deu ouvidos ao que as pessoas falam, mesmo sem você ir. Porque uma coisa é eu chegar, eu ver, eu comprovar aquilo dali, e outra coisa é outra pessoa falar e você não saber. Então, depois que passou, eu digo, poxa, meu Deus, quanto tempo eu perdi por ter dado ouvido às pessoas que estavam ao meu redor. Porque a maioria que fala, a gente tem que filtrar as palavras que elas falam. Quando eu procurei, mesmo sem querer, eu fui, olhei e Deus falou comigo, mudou dentro de mim. Então é a experiência entre a pessoa e Deus. Aí ele fala e muda e transforma o ser da pessoa. Você vê, minha amiga, meu amigo, só você observar um pouquinho, pensar um pouquinho, raciocinar. Ela entrou na Igreja Universal do Reino de Deus e ela não esperava resultados tão imediatos. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que a fé e a religião caminham juntas. Não é isso. Quando você absorve a palavra de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, percebe a sua dimensão, percebe a sua grandeza e crê nessa palavra, você está exercitando a fé que Deus te deu. E então muda as coisas porque é o próprio Deus falando já dentro de você. Então vem a libertação. E a religião não ensina isso. A religião trabalha com doutrinas, com não pode isso, não pode aquilo, obrigações, imposições, etc. A fé pura, a fé inteligente, nos leva a buscar aquilo que Deus prometeu. Só isso. Só isso. O trabalho da Igreja Universal se baseia fundamentalmente nisso. Nós cobramos de Deus o que Ele prometeu, ainda que não mereçamos nada. Não importa se eu mereço ou se eu não mereço, não importa, porque a promessa foi para aqueles que creem. Se eu creio, então eu tenho o direito de cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Só isso. É isso que nós ensinamos na igreja, basicamente. Então as pessoas desiludidas, as pessoas cansadas de sofrer, pessoas que querem se matar, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão vivendo um pedacinho do inferno, não importa o que fizeram ou deixaram de fazer, se são presidiários, se são pessoas malfeitores, pessoas que fazem mal à sociedade, não importa. Deus é grande e poderoso para
transformar a vida daqueles que esboçam pelo menos um pouquinho de fé na sua palavra. É fácil, é grátis, você não tem que pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é manifestar essa fé no Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical, voltamos já já. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. As palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, ele firme sobre a rocha permaneceu. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, hoje mesmo, se for possível, venha a um trabalho da Igreja Universal, venha buscar o seu livramento, venha buscar a vida que o Senhor Jesus promete na sua palavra. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele quer te dar essa vida. E de graça, você não tem que pagar nada não. Você não tem que marcar a hora para chegar não. Você tem o dia inteiro, a igreja funciona 24 horas por dia, praticamente, porque pela madrugada nós temos o pastor online. Enfim, você tem à disposição aí um leque de opções para mudar a sua vida, mas só depende de você. Vamos assistir mais um fake news. Você vê como as pessoas sofrem por falta de conhecimento da verdade. Olha só esse testemunho. Meu nome é Cláudio Vilela, tenho 31 anos de idade. Sou técnico automotivo e palestrante de investimentos financeiros. Eu sempre ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo ele roubava as pessoas. Vendo aquelas matérias, vendo aquelas pessoas ali criticando, e eu tive a minha
opinião. Eu criei um preconceito em relação à instituição Igreja Universal e ao Bispo Macedo. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Muitas vezes eu via as pessoas reunidas, né, em casa mesmo, que era domingo, geralmente a família se reunia para almoçar e ficava batendo papo, e às vezes soltava uma notícia da igreja, porque nós já tínhamos familiares que já estavam frequentando, né? E às vezes essa pessoa chegava até ficar no meio ali e o pessoal começava a criticar. As pessoas, elas já tinham uma opinião em relação ao quê? A pessoa, para ela ser curada, ela não precisa pagar. Ela vai no médico, ela paga um plano de saúde. Por que eles falam, passa na TV falando que se você vir aqui e obedecer, você vai ser curado? Isso daí é um comércio. Onde que eu vou em um lugar e vou ter que pagar? E vou ficar pagando, vou dar meu dinheiro para ser curado. Eu sofri por vários anos com epilepsia, não podia andar mais sozinho. E foi nessa fase aí, com a vida toda destruída, que nós fomos convidados, né, por uma pessoa. Inclusive essa pessoa era um inquilino, né, nosso. Ele era da igreja e nós fomos lá. Eu até estava junto com meu pai, meu pai e minha mãe. Foi assim que nós conhecemos a Igreja Universal. E meu pai foi ouvindo, minha mãe foi ouvindo, e a partir daquele momento ali a gente começou a ver que não era o que as pessoas falavam aí fora. Deus começou a trabalhar primeiro no casamento, né, dos meus pais, onde eles mudaram completamente, e hoje a nossa vida é totalmente transformada, curado, prosperando, totalmente transformada a minha vida. E o principal que a gente descobriu, que na instituição Igreja Universal eles roubam mesmo. Eles roubam o seu problema, eles roubam a sua dificuldade, eles roubam a sua maneira de pensar pequeno. Hoje a minha visão é totalmente diferente. Por quê? Porque dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, eu recebi ali o bem mais precioso, que foi o Espírito Santo. Todos nós, né? Eu, justamente, a minha família, meus pais, nós sentimos muito prejudicados, porque foi anos de sofrimento. E isso daí poderia ter sido evitado muito, muito, muito antes. Assim como centenas e milhares de pessoas, né, têm esse preconceito. Ou seja, são vítimas de fake news, né? E estão sofrendo já há 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem aquele preconceito pelo que a mídia passa. Você aí que se diz intelectual, se diz graduado, pós-graduado, formado, você que tem dinheiro, porque muitas vezes você tem dinheiro, mas não é feliz. E você tem um preconceito, você tem uma opinião formada em relação à instituição Igreja Universal Reino de Deus, em relação à pessoa do Bispo Macedo. Eu faço um desafio para você. Se você vir obedecer, se você ouvir, praticar, a sua vida vai mudar. E se a sua vida não mudar, você não precisa vir mais. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante do cristianismo, pois é a participação física do Senhor Jesus para fortalecer a sua igreja. O cálice, que representa seu sangue, e o pão, a sua carne, são compartilhados com quem realmente quer viver uma vida com Deus. Na Santa Ceia, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, e todos os que creem recebem a vida que vem de Deus. Se é isso que você deseja, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, você verifica, a Santa Ceia é uma cerimônia instituída pelo Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, olha só as palavras dele:
ele diz: quem não comer da minha carne, referindo-se ao pão da Santa Ceia, e não beber do meu sangue, referindo-se ao sangue, ao suco de uva da Santa Ceia, não tem parte comigo. Então a Santa Ceia é uma cerimônia de comunhão com Deus, uma comunhão íntima com Deus. E se você quer participar da Santa Ceia, basta você crer que aquilo ali são elementos simbólicos que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quem desses elementos participar tem vida, que é o que Jesus promete. E aqueles que não participam, ele disse: não tem parte comigo. Você quer ter parte com Jesus? Então, amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos a Santa Ceia para todos que se sentem convidados, que creem. Se você crê, você participa. Se você crê, você tem o direito de participar. Amanhã em todas as igrejas universal. Vamos assistir testemunhos de transformação de vida, testemunhos de fé, testemunhos do poder de Deus. Porque nós cremos que esses testemunhos falam por si só da grandeza de Deus na vida dos que creem. Meu nome é Lúcio, eu tenho 57 anos. O meu pai e minha mãe, eles serviam aos encostos, né? E além disso, o meu pai tinha um vício de bebida e usava droga também. E era uma pessoa assim extremamente violenta. Eu me lembro com eu e minhas irmãs, já todas crianças ainda, quando ele saía pro bar para beber, já ficava em casa todo mundo apavorado. Apavorado porque a gente sabia que quando ele chegasse ia ter briga, ia ter confusão, porque realmente era o que acontecia. Ele chegava em casa do bar bêbado já, né? Tinha drogado e começava a quebrar tudo. Então teve um desses desfechos de briga, de discussão, que eu fui para cima dele e ele estava armado esse dia. Ele estava com a faca na cintura. Eu não sabia, eu fui para cima dele, ele no aval de se defender, aí partiu para cima de mim. E acabou me golpeando na barriga com a faca, né? Aquela raiva, aquele rancor que eu tinha dele, devido às agressões dele para com a minha mãe, aí se tornou num ódio, mas num ódio mortal, que eu pensava 24 horas em acabar com a vida dele. E eu namorava na época com a moça que mora na mesma rua, que a gente lá, que hoje é minha esposa, né? Eu estava namorando com ela gostava muito de mim, então para mim fugir dessa situação, aí eu falei para ela: vamos morar junto. Aí comecei a me envolver com pessoas que não devia. Eu comecei a me envolver com gente que era do crime, traficante. Aí eu comecei a usar cocaína. E na medida que eu usava, vinha também os convites para roubar, para assaltar, né? E eu comecei a fazer pequenos assaltos. Eu saía para roubar, para assaltar, né? A gente começou roubando em ponto de ônibus, tomando relógio das pessoas, tomando celular. E o pessoal via o meu modo de agir e foi pegando uma confiança em mim. E no entanto, quando aparecia empresas, algo assim para fazer, na época com fita mandada, né, que diziam, aí já me procuravam. Eu naquele ódio, naquela raiva que eu tinha do meu pai, então eu descontava isso em quem não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Então eu me tornei uma pessoa agressiva, uma pessoa que, da mesma forma que o meu pai era lá em casa, eu estava sendo. Aí uma vez me chamaram para ir no Paraguai, que a pessoa ia comprar uns eletrônicos lá, né? Aí ele comprando as coisas dele, eu já estava de olho em outras coisas. Eu ficava observando a compra de armas lá.
Falei, puxa vida, aqui lá no Brasil é tão difícil para adquirir uma arma tal. Aqui você chega com dinheiro, você escolhe a que você quer e leva. Aí o pessoal começou a encomendar. Aí um encomendava aqui, o Luciano tá trazendo uma arma. Eu não queria saber se era um filho comprando arma para matar o pai. Eu não queria saber se era para alguém cometer outros assaltos. Eu trazia e vendia. Do calibre 38, 32, umas armas automáticas, a .40. Eu conseguia comprar lá. Eu ganhava dinheiro, ganhava até muito dinheiro, né? Com essas coisas todas, mas eu não levava nada para casa. Eu gastava na balada, com mulherada, com droga, com bagunça. Aí teve uma vez que eu saí com o pessoal e eles estavam com crack. Eles estavam com as pedras de crack. Eu nunca tinha usado crack. Cocaína eu usava muito, muito. Né? Até na veia eu usava cocaína, aplicava na veia. Aí acabei usando com eles o crack, né? Naquela noite. E depois eu comecei a usar mais o crack. Me deu vontade de estar sempre usando crack. Aquelas pessoas que já saíam comigo para roubar, para assaltar, já foram se afastando. Falaram, não, ele tá ficando, como dizia na época, tá ficando nóia. Não serve mais para nós. A minha esposa, logicamente que eu saía na sexta-feira de casa e chegava somente na segunda. E ela ficava brava, lógico. Então ela começou a não aceitar também. Aí o que acontece? Aí eu comecei a agredi-la. Mas agressão de soco e pontapé. Eu lembro que eu cheguei uma vez, era de madrugada, e a minha esposa, ela estava esquentando um leite lá e subiu um cheiro ruim. Eu falei para ela, esse leite aí deve estar estragado. Ela falou, não deve não estar, mas é a única coisa que nós temos para dar para nossa filha. Nesse dia aí, eu vi que eu estava perdido. Eu precisava de ajuda. Aí eu chamei ela para ir para a igreja. Eu cheguei a chamar ela. Porque umas noites anteriores eu já tinha visto alguma programação da igreja, né, alguns testemunhos que falavam muito forte a respeito de pessoas que eram drogadas, que roubavam. E uma coisa que aconteceu comigo muito assim de imediato foi a libertação das drogas. Porque a partir da segunda, da terceira vez que eu fui na igreja, eu não tinha mais vontade de usar droga. Então, aí nós começamos a ver o resultado de tudo aquilo, né? Aí nós nos tornamos dizimistas, né? E as coisas foram acontecendo. Deus já abriu uma porta de trabalho. Aquela situação de miséria dentro de casa já não acontecia mais. Consegui perdoar meu pai, eu liberei perdão. Foi algo muito, muito forte, porque era uma coisa que me perseguia no meu dia a dia, desde a minha infância. E uma coisa que eu pensei que eu não ia conseguir nunca na minha vida. Mas mesmo assim, apesar de eu conseguir perdoar todo mundo, perdoar a mim mesmo, ainda existia um vazio dentro de mim. Existia algo que precisava ser preenchido. Eu comecei a buscar de uma forma que eu nunca tinha buscado antes. Porque eu queria aquilo para mim, eu queria aquilo para minha vida. Eu ficava imaginando, poxa vida, teu Espírito Santo, teu próprio Deus dentro da minha vida, o próprio Espírito de Deus dentro de mim, isso não tem preço que pague. E eu vou me esforçar, eu vou fazer o que for necessário para me conseguir. Então, foi num domingo, pela manhã, na busca do Espírito Santo, né? Eu lembro até o louvor que estava tocando nesse dia. Foi muito forte. Foi muito forte porque naquela busca, naquele louvor, naquele envolvimento ali dentro da igreja, todo mundo buscando, louvando a Deus, eu senti o Senhor Jesus na minha frente assim. Eu senti uma paz, eu senti algo envolvendo a minha alma. Então eu comecei a chorar, eu comecei a rir ao mesmo tempo.
poxa vida, eu tô recebendo o Espírito Santo. E eu comecei a louvar e a chorar, e depois que terminou o louvor, eu queria continuar buscando Ele. Só que eu tinha que ter um controle, né? Mas eu queria continuar buscando Ele, louvando, agradecendo, porque eu senti aquela força dentro de mim, eu senti o Espírito Santo me abraçando, como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali, sabe? Ele estivesse com a mão na minha cabeça e me batizando com o Espírito Santo. Foi muito forte. Eu não consigo esquecer esse dia, jamais. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Quando chegamos em casa, eu já fui lá na casa que eu morava, né, com as minhas irmãs, com a minha mãe. Eu cheguei lá falando, pessoal, Jesus existe, Ele está vivo, Ele está atuante. Em casa é uma verdadeira paz, uma verdadeira harmonia. Hoje tem diálogo. Hoje nós sentamos à mesa para almoçar, para jantar, todos juntos. E existe aquela alegria, o fim de semana, quando se reúne todo mundo lá, né? Eu vejo a mesa cheia, a mesa farta, fico olhando assim. Às vezes até fico rindo à toa. Então, eu como marido hoje, eu considero muito a minha esposa. Pelo mal que eu fiz com ela no passado, eu procuro a cada dia retribuir isso com o bem. Porque minha esposa hoje, ela é a minha amante, a minha amiga, é minha companheira. A minha esposa hoje, ela me ajuda muito em tudo. Hoje existe uma felicidade dentro de mim que é uma felicidade plena. Todo dia, eu posso estar passando pelo problema que for. Essa felicidade, ela não consegue sair mais de dentro de mim. E graças a Ele, hoje eu posso estar aqui falando que Deus existe, o Espírito Santo é tudo. E Ele está aí para qualquer um que precisar, não importa. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá.
novo sou a fé, vitória Deus te dá. Meu nome é Ana Augusta, tenho 36 anos, sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo, e eu tive uma vida muito boa, especialmente no sentido material. Meu pai era médico, urologista, muito bem conceituado. Eu estudei em bons colégios, aos 15 anos eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, mas eu não era feliz. Eu tive momentos da minha infância que me fizeram romper um relacionamento com o meu pai e deixar de vê-lo como uma boa referência. Então ele era muito ausente e acabava procurando suprir essa ausência até com as coisas materiais. Eu era uma pessoa extremamente depressiva, carente, ansiosa. Eu tinha complexos de inferioridade, era uma pessoa insegura, me sentia feia, me sentia mal comigo mesma. Eu cheguei a fazer alguns tratamentos alternativos, reiki, cromoterapia, florais, para controlar a ansiedade. E frequentando a psicóloga, eu procurava me abrir. Eu lembro uma vez de chegar a chorar compulsivamente, dela ter que parar a consulta e me abraçar, assim, sabe? Eu cresci com ódio do meu pai, é muito triste falar isso, é muito triste reconhecer isso. Inclusive, faz já um tempo, mas eu encontrei alguns diários que eu relatava isso, o ódio do meu pai, vontade de morrer. E aí eu buscava felicidade naquilo que eu via e eu achava que era o ideal de uma pessoa feliz. Então, viagens. Com 15 anos tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui para a Inglaterra. Eu, com as pessoas, eu era a alegria da festa, eu era a alegria da sala de aula, eu era a pessoa engraçada que fazia piadas, e eu sozinha era totalmente vazia. Aquela alegria que eu tinha era uma alegria de fachada, era uma necessidade grande que eu tinha de ter a aceitação das pessoas, de ter a aprovação das pessoas. Eu não tinha amor próprio, então eu dependia que as pessoas aprovassem as minhas ações para me sentir aceita, para me sentir amada, para me sentir bem. A minha mãe chegou à igreja e começou a contar para mim aos finais de semana, quando eu voltava para casa. Ela contava um pouco do que ela ouvia na reunião, contava das orações, o que acontecia. E aquilo começou a estimular minha curiosidade, meu interesse. E o mais interessante é que eu tinha fé. Eu tinha fé, mas eu não sabia exatamente como usar a minha fé. Eu sabia que Deus existia, mas eu pensava que era Deus lá e eu aqui. E o primeiro dia que eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí da igreja sentindo uma paz que eu não lembrava a última vez que eu tinha sentido essa paz. E eu já havia procurado ajuda em tantos lugares. O pastor falava assim: Deus abraça essa pessoa, e eu percebia que Deus estava ali me abraçando. Eu falava: como assim? Pode fazer isso, né? E aí eu entendi que a fé vai muito além de você fazer uma reza, uma oração, cumprir uma tradição religiosa. Na verdade, a fé não tem nada a ver com uma tradição religiosa, pelo contrário. Nessa busca, a pessoa que convidou a minha mãe, me emprestou um livro, O Espírito Santo. E eu comecei a ler aquele livro, e lendo aquele livro eu já tive experiências com Deus. Foi muito interessante. Tem um momento no livro que está escrito que nesse momento o Espírito Santo está aí do seu lado. E você reconhecer que aquilo que parece tão abstrato, ser tão concreto, tão palpável, tão próximo, tão real. E quando eu entendi o que era o Espírito Santo, eu falei: pronto, eu não preciso casar para resolver o meu problema, não preciso ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, não, eu preciso do Espírito Santo. É isso que eu preciso. E aí eu voltei o meu foco, voltei todas as minhas forças para receber o Espírito Santo. Eu tive que deixar algumas coisas, outras saíram naturalmente,
Por exemplo, o ódio que eu tinha pelo meu pai, a relação muito ruim, mal resolvida com ele, foi algo que eu nem esperava, mas espontaneamente eu mudei com ele o meu comportamento. Eu tive uma proximidade com ele que não houve na infância, né? De conversar, de me abrir, falar com ele e ter o conselho dele. E foi muito interessante que me deu uma vontade de ler a Bíblia. E eu não entendia nada da Bíblia. Eu li a Bíblia, parecia grego, não sei. E naquele momento que eu abri a Bíblia e li, claramente Deus respondeu para mim tudo aquilo que eu estava falando. E no momento que eu li aquela resposta e vi Deus me chamando de filha, veio uma certeza de que Deus estava ali comigo mesmo. E naquele momento me invadiu uma alegria imensa, uma alegria transbordante, assim, e uma paz. Então eu percebi que quando veio o Espírito Santo e veio essa plenitude, veio essa totalidade, Deus entregou tudo que era dele para mim. E que foi algo realmente uma experiência única. Eu queria falar para todo mundo, sabe? Eu era até inconveniente, às vezes, de querer falar para todo mundo, e eu me sentia a pessoa mais especial. Eu falava, poxa vida, tantas pessoas. É como se Deus tivesse me escolhido a dedo ali. É muito interessante porque essa alegria, a paz, o amor próprio, todas as características que vêm quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, elas são constantes, independente das circunstâncias. Ele nos dá inspiração, ideias e sugestões de como decidir melhor. Clareza de raciocínio de como decidir melhor. Agora, nós não estamos isentos, por exemplo, de enfrentar perdas. Eu perdi o meu pai em 2011, ele infartou. Foi difícil, foi um momento difícil, mas aquela paz se manteve. Aquela paz se manteve e o Espírito Santo realmente é o nosso consolador. Eu tive uma força para enfrentar esse período que as pessoas que conviviam comigo se espantavam. Eu cheguei a ouvir assim, não caiu a sua ficha que o seu pai morreu. Eu falei, não, caiu a minha ficha, meu pai morreu. Mas eu consegui manter o meu equilíbrio emocional, consegui ter estrutura para... É algo que é realmente sobrenatural. E aí eu comecei a desenvolver a minha área profissional, desenvolver talentos mesmo sem experiência. Eu já viajei o Brasil, continuo viajando o Brasil, ministrando palestras, treinamentos para pessoas muito mais experientes do que eu, muito mais bem qualificadas do que eu e que param para ouvir o que eu tenho a dizer. Todas essas coisas não seriam possíveis sem o Espírito Santo. E sem essas virtudes, eu considero que é impossível viver, é impossível sobreviver nesse mundo. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. A salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos.
apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. A salvação, só Jesus lhe dará a salvação. Então, minha amiga e meu amigo, vamos admitir, do jeito que a sua vida vai, aonde você espera chegar? Aonde você espera chegar sem essa fé inteligente, a fé que se apoia numa palavra, a palavra que saiu da boca de Deus? Aonde você espera chegar? Nós vamos fazer a oração agora. Eu queria que você preparasse um copo com água, colocasse aí junto do seu rádio, e nós vamos falar com Deus juntos. Vamos fazer uma prova com Ele, vamos fazer um teste. Você quer fazer um teste? Eu topo. Eu topo você fazer uma prova com Deus aí junto comigo. Porque se Ele não ouvir a minha oração e não interferir na sua vida, no momento em que você estiver falando com Ele também, orando com Ele, orando a Ele conosco, então você desiste. Mas se Ele ouvir a sua oração, a sua necessidade, o seu desafio, você tem um problema grave, gravíssimo, e não tem quem possa resolver esse problema. Então, vamos fazer um teste. Peça a Ele, fale com Ele, o Espírito dele vai estar aí conosco. Então, fale com Ele sinceramente, e Ele vai ouvir e vai responder a sua oração para te dar um sinal de que Ele existe, que está aí junto de você, tanto quanto está junto de mim. Tanto quanto Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Mas é preciso que haja manifestação da fé para que haja essa interação entre você e Deus, Deus e você. Tá bom? Vamos falar com Deus agora, em o nome do Senhor Jesus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando. Meu Pai e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Todo-Poderoso. Não há nada nesse mundo, nada que possa impedir o Senhor de realizar a tua vontade, de vir ao encontro dos aflitos, dos perdidos, dos desorientados, dos rejeitados, dos perseguidos, dos difamados, aquelas criaturas, meu Deus, que têm sido o resto da humanidade, as últimas das criaturas, e que o Senhor sempre tem atenção para com elas, para que no momento em que elas se voltam para Ti, no momento em que elas dizem: Senhor, eu não Te conheço, não sei se o Senhor está me ouvindo, não sei se o Senhor está aqui, mas se o Senhor existe, se o Senhor está aqui, se o Senhor é verdadeiro, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me responder. Então, meu Pai, são essas pessoas que eu Te peço, que o Senhor venha ao encontro daqueles que no desespero estão
lançando o último apelo a Ti. Pessoas que já estão cansadas de andarem por tantos lugares, tantas religiões, tantas filosofias, e ainda assim continuam vivendo na mesma situação. Mas o Senhor, meu Pai, é o mesmo. O que o Senhor foi no passado, o Senhor é no presente e o será no futuro. E o que nós fazemos é anunciar que o Senhor é o mesmo. Nós estamos aqui anunciando a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Tua justiça, a Tua fé. Então venha ao encontro dessa criatura que faz um desafio contigo, que diz, se o Senhor existe mesmo, então me tira dessa situação. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, venha ao encontro dela e torna possível o que tem sido até então impossível na vida dela. Porque o Senhor não é religião. O Senhor, quando veio a este mundo, não inventou uma religião. O Senhor não criou a religião. O Senhor criou a fé que traz vida, a fé que traz o perdão, a fé que traz resultado, a fé que muda a situação, qualquer que seja ela. Não importa a situação, por mais cruel, difícil que seja, nada é impossível para Ti, meu Pai. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoe este copo com água e através dessa água venha trazer o alívio imediato para todos os que dela beberem. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e agradeço. E todos que creem, que acreditam, digam amém e graças a Deus. O sonho que tive essa noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes, a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos nesse horário, nesta emissora. E que Deus abençoe a todos. E não se esqueçam, amanhã, Santa Ceia, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. São meus.